Cadê a caneta? Se nós olharmos, não funciona. Isso aqui é justamente a Praça Ouvidor Pardinho. Eu acabei de falar dele. Isso aqui é a igreja da... Como é que é o nome dessa igreja? Isso aqui fica a Iguaçu, Getúlio Vargas. Esse aqui é Iguaçu. Imaculado Coração de Maria. É isso. Minha mãe casou aqui. Aí, se nós seguirmos lá no fundo, está na ponte. Agora vocês vejam a organização urbana disso. Nós temos aí um quadriculado rígido. E eu diria que muitas vezes nós nos impressionamos pelos eixos estruturais de Curitiba. Os 5 eixos estruturais. Mas se nós supormos o tamanho de Curitiba, fizermos uma suposição do tamanho de Curitiba no começo do século XX, este conjunto aqui vai ser mais impressionante do que o conjunto dos eixos estruturais. E Curitiba era um molde tipo-tipo. De repente os caras, então pegamos o centro. Lá, aliás, aqui aparece aquele shopping, o shopping estação. Curitiba restringia, aliás, Curitiba era tão pequena que, por exemplo, a Santa Casa de Misericórdia está colocada na Rua Barbosa porque ali já era a periferia de Curitiba. Então Curitiba é uma cidadezinha desse tamanho. De repente faz-se um plano urbano determinando um conjunto de vias paralelas que abrigaria desde a Rua 7 de Setembro até muito para lá a Avenida Kennedy. Quer dizer, é um plano gigante, assim, é você ser dono de... seria, por exemplo, o Atlético, assim, tem um estádio e diz assim, bom, em prazo de 20 anos nós teremos 25 estádios. Seria mais ou menos isso, quer dizer, uma cidadezinha minúscula e faz um plano gigantesco. E mais do que isso, o Código de Posturas de 1895 determinava que a caixa básica de rua deveria ser 18 metros, o que é um tamanho bizarro para os padrões de 1895. É muito grande. Pois todas as ruas foram feitas aqui, são muito largas. Agora vocês imaginem que isso foi feito em um tempo que a circulação era por carroça. Foi feito com 18 metros de largura, próximo. Aí, no caso, a mesma igreja, agora aqui a Ouvidor Pardinho, ali a praça. Vejam que ela está fazendo umas pequenas variações aqui devido ao terreno, mas ele fica um xadrez rígido que vai até lá ao fundo, onde está localizado a Avenida Kennedy. Esse é um tema que deve ser pesquisado ainda. Eu estou mostrando isso, aliás, no livro, esse meu livro chamado Cidade Sem Véus, eu falo dessa região toda aqui, da expansão, que tudo isso aqui foi feito a partir do eixo da rua Barão do Rio Branco. São perpendiculares e são paralelas. Eu falei a respeito disso, mas agora eu ando me incomodando por que isso foi feito dessa maneira. O desenho é esse, mas por quê? Acho eu, vou dar uma interpretação que eu não sei, aliás, é um tema que merecia ser estudado. Temos aqui agora uma estudante, a Gabriela, que é estudante de arquitetura e de história, que pode se meter também a pesquisar isso. Mas uma hipótese que eu vou arriscar, próxima, a influência de Buenos Aires. Quer dizer, esse plano, isso é um trecho de Buenos Aires, todo ele feito em uma malha rígida. Aí precisamos perguntar, mas o que Buenos Aires tem a ver com essa história? O fato é que Curitiba se desenvolveu economicamente por causa da erva mate. E sabe que a Argentina é meio metido, né? Então, meio metido. E aí, um dos hábitos argentinos é o chá das 5, copiado dos ingleses. Então, a erva mate curitibana, aliás, existe estrada de ferro aqui para trazer imigrantes para levar a erva mate. A erva mate ia toda ela para a região do Prata, para Buenos Aires. Então era muito comum, isso é uma coisa fundamental para entender Curitiba, era muito comum que os donos, os empresários curitibanos, negociassem seu produto não com o Rio de Janeiro, mas com Buenos Aires. Então eles saíam, era muito mais comum eles saírem daqui para ir para Buenos Aires do que para o Rio de Janeiro, que era a capital, porque era lá que eles vendiam. E aí então tem, isso aí eu vou na ideia do professor Rui Machado, que era